E vamos iniciar a nossa série de capacitação e certificação do curso. E dessa vez nós vamos falar do poço e os bloqueios invisíveis. Nós estamos fazendo uma terapia. Aqueles que já sabem acerca do propósito, sejam todos bem-vindos. Então, nós teremos vários temas aqui. Temas dentro da terapia, temas também dentro da capacitação em saúde, temas dentro da educação, temas de cursos de capacitação, certificação e muito mais. Então, hoje nós vamos falar dos poços e dos bloqueios invisíveis. E você que quer ser a terapeuta, né, que quer também, né, ajudar outras pessoas, essa é a oportunidade, através desse curso, também ser uma terapeuta cristã. A mulher samaritana e os bloqueios superados. Contexto da mulher samaritana. Ela vivia à margem da sociedade, marcada pela rejeição e desconfiança dos outros. Então, quando nós escolhemos viver, né, por um propósito, nós precisamos entender quais são os bloqueios que estão nos rodeando, qual é a ambiência que nós estamos, quais são as dificuldades, os enfrentamentos que nós temos dentro de qualquer que seja o local. Então, aqui vocês vão aprender também como se curar, né? Como voltar à verdadeira essência, como estabelecer limites. Então, aqui, além de você ajudar outras pessoas, você também vai aprender e vai se ajudar e voltar à sua essência. Então, ela vivia à margem daquela sociedade. Quantos hoje vivem à margem da sociedade ou buscam estar no meio que não estão inseridos, né? Marcada pela rejeição e desconfiança. Muitas das vezes nós vemos pessoas que estão em uma ambiência que não é, né, sua, em situações de abandono, situações de rejeição, em situações até mesmo, né, de violência, de agressão, e todo e qualquer âmbito, seja dentro de uma empresa, dentro do trabalho, dentro de casa, em qualquer ambiente. Então é necessário estarmos atentos a esse contexto da mulher samaritana. Ela ia buscar água sozinha em horário incomum para evitar olhares e julgamentos. Quantas, né, de nós, quantas mulheres hoje evitam estar em lugares, evitam até acessar locais como eu estou buscando acessar, porque acham que não são o suficiente, né? Não são dignos ou dignas de estar naquele lugar. Nós sabemos que nós precisamos entender que nós fazemos parte, né? Como filhos de Deus. Mas para isso nós precisamos ter o pensamento, nós precisamos atrair, ter a fé que excede todo entendimento, para que possamos verdadeiramente exercer aquilo que nos foi chamado. Então, ir buscar sozinha aquela água, né, em horário incomum, para evitar olhares de julgamentos. Quantos de hoje de nós evitamos olhares, julgamentos, né, colocamos as nossas expectativas em outros e aí nos frustramos. Mas existe um propósito para tudo isso. E aí é onde que eu quero chegar. Muitas das vezes a dor pode ser o seu propósito maior. As dificuldades, os enfrentamentos, as batalhas pode ser o seu propósito maior. Aquela mulher não sabia, mas a dor que ela estava passando, a ambiência que ela estava vivendo, né, os enfrentamentos que ela estava vivendo, fez ela chegar no poço na hora certa, no dia certo, o dia em que ela carregava um histórico de dores pessoais, relacionamentos frustrados, mas encontrou a fonte de água viva. Então, hoje, eu quero falar para você que se você tem bloqueios que precisam ser superados, o segredo está em cuidar da mente, do físico, do social e também do espiritual. Porque se você conseguir entender a ambiência em que você está, as dificuldades que você tem, quais são os enfrentamentos, certamente você vai ter a direção e o caminho para sair desses bloqueios que te paralisam, né? E que vêm a te deixar em um lugar que não é seu, um lugar que não foi o seu chamado. Então, hoje, nós vamos entender um pouco mais sobre esses bloqueios e como superar esses bloqueios. Bloqueios emocionais. Então, como eu falei, tem vários âmbitos sociais, emocional, mental e até mesmo espiritual. Os bloqueios emocionais, aqui nós citamos rejeição, não se sentir aceita nem pela sua comunidade. Culpa, o peso do passado a mantinha presa em sentimento de indignidade. Solidão, ausência de vínculos saudáveis e de apoio. Baixa autoestima, acreditava não ser digna de atenção ou amor verdadeiro. Não existe um que vá, né, amar você como você mesmo, a não ser Deus. Então, essa mulher, ela colocava as expectativas nos que estavam ao redor dela. Por isso, ela estava já no quinto casamento. Buscava no outro aquilo que faltava nela e não buscava nela mesma. A resposta está dentro de nós, no nosso interior. Se nós tivermos convicção de quem nós somos e para que nós viemos e sabermos que existe um, que é Deus, que é o nosso
o nosso Pai e a autoridade que está sobre nós, né? Nós conseguimos vivenciar situações adversas, frustrações, dificuldades, enfrentamentos, mas crendo que para tudo tem um propósito. Então aquela mulher não tinha encontrado ainda, ela não tinha encontrado um caminho, ela não tinha encontrado uma solução, ela não tinha orientação, ela não tinha uma rede de apoio. Então como que nós podemos, né, encontrar esse caminho? Hoje em dia nós vemos tantas situações difíceis e possa ser que você esteja vivendo por isso, ou mulheres que estejam ao seu redor estejam vivendo por isso, ou até mesmo, né, homens, adolescentes, jovens. Então, o que é necessário? Primeiro, observar o que tem ao seu redor. Quem são as pessoas que retêm você? Quem são as pessoas que te potencializam? Quem são as pessoas, né, que levam até você aquilo que você precisa? Não porque você está pronto somente para receber, mas existem pessoas que vão parar o seu propósito, vão levar você a crises emocionais e existenciais de qual você nunca vai conseguir sair se você não entender essa direção. Então, se você está passando por um processo de rejeição, de culpa, e no peso no passado, no futuro, você precisa verdadeiramente sair deste lugar, sair dessa ambiência, sair desse pensamento, sair dessa situação, sair. Muitas das vezes a gente não sabe porque nós estamos passando em determinado tipo de situações e eu estou aqui para despertar você. Quando nós estamos vivendo em situações extremas de rejeição, culpa, solidão, baixa autoestima, sempre tende a ter um processo de depressão. Porque a depressão, a pessoa vive de passado. Ela não consegue ver o futuro e nem consegue viver aquele presente. Então, tudo isso aqui que aquela mulher vivia no emocional era justamente o passado. E por isso ela buscava, através da carência, através das diversidades, através das dificuldades, buscava homens, né, para que ela pudesse ter aquilo que ela achava que poderia encontrar, sendo que, como eu falei, estava dentro dela. Primeiro, ela tinha que se reconhecer. Primeiro, ela tinha que entender as suas necessidades. Primeiro, ela tinha que analisar e avaliar o que potencializava ela. Mas ao final disso tudo, ela encontrou o caminho. Nós não estamos falando só aqui sobre espiritualidade, nós estamos falando aqui sobre terapia, sobre cuidado, sobre psicologia, né? E até mesmo muitos que buscam a psiquiatria. Mas é necessário diagnosticar para que você possa ser verdadeiramente curada em qualquer que seja o âmbito que você esteja passando por bloqueios emocionais. Bloqueios sociais, preconceito contra as mulheres samaritanas, expulsão do espaço de convivência, olhares de julgamento e desconfiança. Isso nós vivemos desde que o mundo é mundo, né? Desde quando Adão e Eva pecou, nós sabemos que até a própria palavra diz acerca disso. Mas hoje as mulheres conseguem ter um espaço e é aí que a gente tem que buscar nesse espaço glorificar o nome do Senhor, mas mais do que isso, sermos verdadeiramente mulheres que foram chamadas para esse tempo, mulheres que foram chamadas para que fossem as mulheres virtuosas. E mulher virtuosa não é a mulher ser santa. A mulher santa, ela busca um dia após o outro a santificação. Mas santo nós só seremos quando nós estivermos com o Pai na glória. Mas a mulher virtuosa, ela trabalha, ela direciona, ela busca, ela delega, ela cobra, ela fiscaliza. A mulher virtuosa, ela consegue ser um receptáculo, ser uma multiplicadora. Mas existe um segredo nisso tudo. Se a mulher está no ambiente errado, no local errado, com as pessoas erradas, certamente o bloqueio vai continuar. Por quê? Ela não vai conseguir acessar aquilo, né? Ela não vai conseguir exercer aquilo que ela foi chamada. Então, bloqueios sociais, sociedade, ainda existe preconceito contra as mulheres. Hoje eu tenho vivido isso quando eu estou no âmbito, né, na busca da pré-candidatura por um povo escolhido e até mesmo por você. E eu vejo que a mulher tem pouca voz. As mulheres não se levantam, não despertaram ainda para aquilo que Deus chamou e convocou e para o que elas têm como multiplicadoras, como receptáculos, como gerar. A mulher ela pode gerar, mas não é só gerar vida. A mulher pode gerar sonhos, projetos. A mulher pode gerar a mulher pode gerar planos, a mulher pode executar, pode implementar. Então, a mulher precisa do espaço.
e na exclusão dos espaços de convivência que muitas das vezes muitas se encontram. Por quê? Ou ela está no ambiente errado, com as pessoas erradas, ou ela ainda não entendeu o propósito dela. Então, por isso é necessário buscar ajuda. Ajuda enquanto ainda é tempo, para que você não fique fechada neste mundo, nesse espaço, né? Deixando de viver o seu verdadeiro propósito, deixando de viver aquilo que verdadeiramente você foi chamada, escolhida. Olhar de julgamento e desconfiança. Eu costumo não olhar, mas quando nós olhamos ao nosso redor, nós vemos que nunca seremos o suficiente e nunca faremos o suficiente. Então, isso que você precisa entender hoje, quando você vê uma pessoa, né, com problema, ou de alguma forma ela culpar você pelo problema, ou você vê problemas dentro da sociedade ou qualquer lugar que seja, você pode ajudar, você pode direcionar, mas você tem que olhar no espelho e dizer: essa responsabilidade não é minha. Porque se você pegar o mundo e colocar nas suas costas, você vai entrar num precipício, num abismo, que foi onde aquela mulher estava. Já estava no quinto relacionamento, buscando aquilo que ela não podia encontrar. Então, primeiro você precisa buscar dentro de você. Entender que nem tudo é sua responsabilidade, nem tudo é sua culpa, nem tudo é causa das, não é, nem tudo é consequência das causas. E você precisa fazer verdadeiramente. Nós falamos de uma reprogramação. Então, esse é o ponto-chave para que esses bloqueios sociais também não venham impedir o seu chamado e o seu propósito. Encontro de transformador. Jesus escolhe o poço como cenário, ele inicia a conversa, ela é surpreendida por ser notada. Então, ela estava no momento certo, no dia certo e na hora certa. Muitas das vezes o processo da dor nos leva ao nosso resgate. O processo da dor nos leva ao nosso maior propósito. O processo da dor nos leva a curar outras pessoas. E para isso também você precisa saber que você está em uma fase, em um processo. Ela não identificava ainda esse processo. E Jesus escolhe o poço como cenário naquele dia. E ele inicia uma conversa com ela. Então, hoje, que nós possamos, né, ser instrumentos de Deus na vida de outras pessoas, assim como eu estou sendo na sua também. De buscar em você e fazer com que você venha a entender ou traçar quais foram as situações, os enfrentamentos, as dificuldades, as pessoas, os ambientes que me fizeram paralisar, que me fizeram bloquear, que são gatilhos, são traumas, são linhagens, adversidades. O que faz você parar? O que faz você parar de sonhar, parar de buscar, né? Como aquela mulher, ela colocava toda a sua vontade na mão de outras pessoas e já estava no quinto marido, no quinto ciclo, na quinta dificuldade, no quinto enfrentamento, porque ela ainda não tinha se encontrado e ela não tinha traçado e observado. E hoje eu vejo tantas pessoas com tantos gatilhos, com tantas dificuldades, com tantas adversidades, e é necessário você entender que, apesar de você estar nesse cenário, nessa situação, isso não é denominador, isso não é definitivo. Isso não faz de você a pessoa que esse ambiente diz que você é. Então, quando Jesus inicia aquela conversa com ela, o Senhor, ele quer dizer assim: eu tenho um tempo para todas as coisas, mas eu preciso que você ouça a minha voz. E Deus, ele usa psicólogos, terapeutas, psiquiatras, médicos, ele usa profissionais de saúde como enfermeiros, ministros, ele usa sacerdotes, ele usa missionários, missionárias para que nos ajude. Então, se você está precisando de um encontro transformador, se você ver que em algum lugar você se perdeu e que você está em loopings e repetições, vivendo o mesmo cenário e buscando lá fora aquilo que você precisa encontrar dentro de você, é a hora de você pedir ajuda e de você traçar quais são os traumas que me bloqueiam, quais são os gatilhos que me paralisam, quais são as causas para que eu viva essa consequência hoje,
Quais foram as escolhas que eu fiz? Para que você consiga traçar e fazer uma reprogramação. E nessa reprogramação, nesse novo, que foi isso que Jesus ofereceu a ela naquele dia, a água da vida. E a água da vida é o poder da sua consciência. E a consciência é o próprio Deus. Então, que você possa beber da água da vida, que você possa traçar e escrever numa agenda, num papel, e colocar quais são os gatilhos, quais são os traumas, quais foram as más escolhas que eu fiz, ou que meus antepassados fizeram, o que está se repetindo hoje, e o que me faz paralisar hoje? E aí você observa amanhã e de novo, de novo, de novo, e de novo, de novo, de novo. Quando você traça isso e você coloca no papel, você começa a observar e identificar o que faz você parar, o que bloqueia você. E aí existe o encontro transformador. Jesus, ele veio àquela mulher como uma parábola. Ele falou que dessa água ela não teria mais sede. Então, que você hoje verdadeiramente encontre essa consciência, que você encontre esse Deus que quer se fazer revelado a você. Mas mais do que isso, busque ajuda, busque pessoas que potencializam o seu propósito, que te direcionam, que falam a verdade. A verdade vai doer, vai machucar, mas é ela que vai te libertar. Aquela mulher estava no poço e Jesus disse: Bem sei eu que você já está com o quinto marido. Então ele sabia da verdade. Então muitas das vezes as nossas escolhas, elas nos levam às reações. Para cada ação existe uma reação. E aquela mulher naquele momento entendeu. Ela é surpreendida por ser notada. Então ela se surpreendeu. Como que eu fui notada? Ela já estava tão desvalorizada, tão bloqueada, tão paralisada, já não tinha mais sonho, expectativa. Vivia vegetando como muitos vivem hoje, um dia após o outro vegetando, sem propósito, sem sonhos. Eu hoje vivo para a glória de Deus. E se eu não sirvo para a glória de Deus, eu não sirvo para nada. Então nós precisamos ter um propósito, nós precisamos ter um fundamento. Eu preciso lutar, mas mais do que isso, eu preciso viver a paz que excede todo o entendimento. E ela foi surpreendida por ser notada, porque ela não tinha mais sonho, não tinha mais expectativa. Então, se você está passando por tudo isso, chegou a hora de você ter esse encontro transformador. Aqui você vai encontrar um pouco do que vai acrescentar você, para que você saia deste bloqueio, para que você saia dessa paralisia, para que você saia desse aprisionamento. Mas é necessário você traçar, reconhecer e sair deste lugar. E foi isso que aquela mulher fez. Aplicação para nós. Todos enfrentamos bloqueios emocionais e sociais. Jesus continua rompendo barreiras hoje, porque ele é sempre o mesmo. Continua sendo e para sempre será. O encontro com ele nos dá identidade e propósito. Quantas mulheres, quantas pessoas hoje estão perdidos, estão desorientados, porque escolhem viver por vontade própria, os seus interesses, as suas escolhas, as suas vontades. E aí existe o romper das barreiras. Quando nós falamos em romper barreiras, nós entendemos que barreiras são aquilo que impede. Então, para que você tenha convicção do quais são as barreiras e o que você precisa romper, você precisa traçar. Mas você também precisa ter uma rede de apoio. E a rede de apoio possa ser que não seja a sua família, que não seja o seu cônjuge, que não seja os seus filhos. A sua rede de apoio possa estar, né, na espiritualidade, em um terapeuta, em um psicólogo. Aqueles que estão fora da sua realidade de vida, fora do seu meio, fora da sua ambiência, mas lá de fora ele consegue ver o que você tem de dificuldade, o que é que você tem que está paralisando você. Por exemplo, um terapeuta ele faz uma anamnese, um psicólogo ele faz uma anamnese e lá ele vai traçar quais foram as dificuldades que você teve, né? Quais foram os traumas que você teve, quais são as repetições, o que você está atraindo para você. Mulheres carentes atrai pessoas
que se aproveitam dessa carência. Da mesma forma, mulheres que são fortes atraem pessoas que são fracas e que necessitam delas para até mesmo sobreviver. Então, Jesus, ele chegou até ela para romper essas barreiras, para romper esses paradigmas, para que ela pudesse entender verdadeiramente a essência, mas mais do que a essência, os erros, para que ela pudesse acertar, né? Para que ela não entrasse novamente de outro loop, em outra repetição, em outro marido, né? E hoje nós temos que entender que esse encontro fez ela ter uma identidade e um propósito. Então, você pode não ter identidade hoje. Você pode não saber qual é o seu propósito hoje. Mas se você iniciar esse encontro verdadeiro e transformador e está aqui, você vai chegar aonde o Senhor te chamou. Porque nós não estamos falando aqui só sobre espiritualidade. Nós estamos falando aqui sobre o seu eu, sobre você, sobre conhecer e reconhecer quem você é e para o que você veio. Então, quando nós olhamos, né, e nós começamos a identificar barreiras, paradigmas, nós nos esquivamos e temos que nos esquivar. Porque se você tem situações, por exemplo, quando você é muito pequena e você fala assim: "Ah, eu quero comer uma pizza". Então, no meio daquela dificuldade, você sonhava em comer uma pizza. Aí quando você vive enfrentamentos, dificuldades, poderia estar vendo abusos, né? Ou ser abusadora, enfim. Aqui você vai aprender muito sobre isso, o abusador e aqueles que são abusados e aqueles que são abusadores. Mas aí quando você tem 8 anos de idade, aí quando você chega a 30 anos de idade, você novamente, eu queria comer uma pizza. Aí você volta e lembra lá, naquele passado, do que aconteceu, naquele dia, naquele horário, aquela pessoa. Aí você vai lá para o passado e esquece de viver esse presente. Então, sempre eu digo, se tem coisas e situações que fazem você lembrar desse passado, que ligam você a esse passado, que são gatilhos para que você volte lá, saia deste lugar, saia dessa situação. Ou então, muitas vezes eu falo, finja demência, faça de conta que isso não existe, mas busque não fazer a mesma coisa que você fez quando você tinha 8 anos de idade. É um exemplo. Se você, quando tinha 8 anos de idade, sonhava em comer uma pizza por causa da dificuldade que era extrema que você vivia, não peça pizza, não coma pizza. Não coma pizza, não busque pizza, porque quando você olhar a pizza, você vai lembrar da situação que você teve tempos atrás, que aconteceu, porque aconteceu. E se você não tiver inteligência emocional suficiente para passar por cima de tudo isso e falar, bem, para mim tudo vai bem. Mas se você não tiver inteligência emocional suficiente para, a partir desse gatilho, passar por cima de tudo isso e continuar, não peça pizza. Mude. Ao invés de pizza, peça outro alimento. Então, eu estou falando só um exemplo para vocês de aplicação. Essa aplicação foi dada por Jesus. Ele falou em parábolas com aquela mulher. Então, eu quero que você hoje comece a traçar o que te faz chegar a essa situação, a esse local de dor. Possa ser que você não possa sair desse local de dor hoje, mas você precisa encontrar, você precisa se reencontrar, você precisa encontrar a saída. E para isso você precisa primeiro identificar. E hoje você vai fazer um exame de consciência e identificar qual foi esse gatilho, qual foi essa dor, né? Para que você venha sair desse lugar que você está, como aquela mulher, a mulher samaritana. O que podemos concluir? Ninguém é invisível diante de Deus. Todos nós somos um com o Pai. Jesus transforma a dor em testemunho. E essa dor que ele transforma em testemunho nos faz entender que a dor pode ser o seu propósito, mas você precisa aprender com essa dor.
Porque ele não chamou para que você vivesse essa dor e vivesse. Você tem que pegar essa dor e transformar em um propósito para curar pessoas, que é isso que eu estou fazendo hoje. Para abrir os olhos de outros, para despertar outros, para tirar eles de prisões. Seja você psicólogo, seja você enfermeiro, seja você médico, seja você médica, seja você pai, mãe de família, aonde quer que você esteja dentro da sociedade. Esse é um tempo de entender que você não é invisível para Deus, que você não é invisível na sociedade que você está e que você também não deve nada para ninguém e que não é responsabilidade sua as situações que acontecem ao seu redor, a não ser as que você escolheu. E é nesse momento, quando você faz uma anamnese da sua própria vida e consegue traçar e verificar quais foram as escolhas que você fez, como que você está andando, caminhando, o que você está escolhendo hoje, que se repete no dia de ontem e que se repete. Jesus transforma a dor em testemunho. E é isso que ele quer fazer com você hoje. Ele quer mostrar para você onde está a sua dor. E que essa dor, você só vai poder ser curada se você a identificar. Então, identifique a sua dor. Identifique o seu trauma. Identifique o gatilho. Identifique o processo. Identifique a ambiência. Identifique aquele que te retém, aquele que te bloqueia, aquele que te paralisa. Identifique hoje. E faça um exame de consciência. O passado não define o futuro. E nem o presente define o futuro. Cada vida tem valor eterno. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: que você precisa fazer esse exame de consciência e que você precisa traçar e voltar à sua verdadeira identidade. A sua identidade, que foi desde a fundamentação no mundo a que Deus te preparou. E aqui nós não estamos falando sobre espiritualidade somente. Nós estamos falando de todos os âmbitos. Às vezes você busca profissão, você busca estar em meios que não fazem parte do seu propósito. E naquele lugar você não se sente bem, mas você fica ali o tempo todo buscando, querendo ser validado, ser validada, querendo ter o controle, ter o domínio. Você quer estar dentro daquele âmbito, sendo que nem você se aceita estar ali. Então, hoje é um tempo de romper. Romper com as dificuldades, romper com os enfrentamentos, mas principalmente identificar. Identificar e através de identificar, através de você traçar, romper. Buscar essa transformação. Vai doer, vai machucar. Muitas pessoas vão sair, outras vão ficar. Mas o importante é que você volte à sua verdadeira essência. Assim como a samaritana ia todos os dias buscar água sem ser vista, muitas de nós carregamos fardos silenciosos que nos aprisionam. E é por isso que eu estou aqui hoje, para que você entenda que assim como você, existe outros e outras também. E que possamos ser rede de apoio, que possamos dividir e compartilhar as nossas necessidades, os nossos enfrentamentos, para que possamos ser curados. Então, através da minha dor, hoje eu estou aqui. Através dos enfrentamentos, hoje eu estou aqui. E eu, através da minha dor, cheguei à minha identidade, ao meu propósito. Então, esse fardo que você carrega pode ser leve. Leve com Jesus, leve com outros que estão ao seu redor, que entendem, que te potencializam, que te desagradam muitas das vezes, mas que não te dão a direção. Aqui é um pouco do Mag da Voz do Povo, e aqui são muitas mulheres que eu encontro durante essa jornada. E eu estou aqui hoje porque eu fui convocada para um tempo, para um novo, para um povo escolhido. Um povo que provavelmente é como aquela mulher samaritana, que já passou por vários ciclos, várias repetições, vários enfrentamentos, várias dificuldades, que precisam ser ouvidos, mas também precisam ser ajudados. Precisam de uma rede de apoio, precisam de psicólogo, terapeuta, psiquiatra, médico, precisa de trabalho, precisa de curso, de capacitação, precisa entender melhor a realidade, precisa se fundamentar, precisam reconhecer quem verdadeiramente são. E aqui estou eu, como pré-candidata, a levar um povo escolhido mais próximo do seu verdadeiro propósito. Então, se você se identifica, fique comigo
e vamos juntos no mesmo propósito de identidade. Aquela identidade a que o Senhor nos chamou, para que possamos ajudar outros e outros e outros a sair dessas prisões, a sair dos aprisionamentos, a sair dos bloqueios, das paralisias, dos enfrentamentos, entendendo que para tudo existe um propósito, mas que precisamos identificar. Então vamos para a próxima aula e sejam todos bem-vindos e muito obrigado por chegar até aqui.